Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre alguns erros a serem evitados na hora de fazer as mechas. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre como corrigir um cabelo quando as mechas deu errado. Eu vou deixar aqui no cards. E me baseando neste vídeo, eu vim trazer essas dicas de hoje aqui para vocês de como evitar aí erros na hora de fazer as mechas. Que eu falo sobre como corrigir mechas que deu errado. Então, me baseando aí nas perguntas de muitos seguidores, que aconteceu muitos erros aí, gente, acontece muitos erros, na verdade, de cabeleireiros que muitas vezes está faltando um pouco de conhecimento ou que está iniciando na profissão e acaba aqui cometendo alguns erros na hora de fazer as mechas. Então, essas dicas aqui são essenciais, tá bom? Fica ligada aqui comigo. Se você é uma cabeleireira iniciante, está procurando dicas de como evitar erros na hora de fazer mecha, porque não tem coisa mais frustrante de quando você comete erros quando você está fazendo mechas, né? Então fica comigo que as dicas são maravilhosas. Bom, meus amores, a primeira dica para evitar o erro na hora de fazer as mechas é fazer um atendimento personalizado. E, inclusive, eu fiz um vídeo recente demonstrando como que eu faço um atendimento personalizado. Eu vou deixar no cards aqui também. O atendimento personalizado vai fazer com que você entenda o desejo da cliente, veja as referências que ela está te mostrando. Por quê? Porque no vídeo que muitas pessoas me perguntou, teve cliente que falou que pediu um dourado e fizeram cinza, entendeu? Que pediu uma morena iluminado e deixaram loira. E isso com certeza foi falta de um bom atendimento personalizado, um bom diagnóstico, entender o desejo da cliente, conversar com a cliente. Isso é o primeiro passo para evitar erros, é entender, é ver as referências, isso é primordial, tá? Eu acredito aí que de 100% de erro você vai assim ter um percentual aí de não sei nem se 5% de erro, mas que você vai acertar melhor aí o desejo da cliente. E dentro desse atendimento, você alinha com a cliente se o desejo dela é possível, se não é, porque não adianta também prometer para a cliente o que você não vai entregar, tá? Se o cabelo da cliente não tem condições de você entregar uma cor para ela, é nesse atendimento que vai fazer toda a diferença. E a segunda dica, que muitos ainda não fazem, é o teste de mecha. Depois que você faz um bom atendimento personalizado, que você entende o que a cliente quer, aí você vai fazer o teste de mecha. O teste de mecha vai definir aí a saúde do cabelo, se é possível chegar nesse tom que a cliente deseja. E uma dica muito boa também na hora depois, né, que você faz o teste de mecha, é você tonalizar com a cor de desejo da cliente. Aí você já mostra para ela, olha, tonalizei, aqui abriu no tom que você deseja, tonalizei, e aí ó, é este aqui o resultado. Dá para ter mais ou menos uma ideia. Então, essa dica do teste de mecha também vai evitar muitos erros. Porque se a cliente te pedir para, digamos, fazer um loiro, você vai deixar ficar esse teste de mecha o tempo necessário para alcançar esse tom de loiro, esse fundo de clareamento. Ou se a cliente quer um iluminado, é no teste de mecha que você vai ver a tonalidade para fazer este iluminado. E a terceira dica é o cabeleireiro ou a cabeleireira precisa entender fundo de clareamento. Aí é onde mora o perigo, aí é onde mora a maioria dos erros. Que esse vídeo que eu falo aí de como corrigir o cabelo, a maioria das perguntas está relacionada a essa questão do fundo de clareamento. Muitos profissionais erraram no fundo de clareamento, ou deixou clarear muito, ou deixou clarear menos tempo do que o necessário. Então, o cabeleireiro que está fazendo essas mechas precisa entender. Ainda tem cabeleireiro que ainda não consegue entender sobre o fundo de clareamento e acaba deixando passar do tom. E isso tem alguns motivos também, né? Porque tem pessoas, não estou julgando ninguém, mas existe cabeleireiro que monta toda a cabeça, larga a cliente para lá e vai cuidar de outra coisa. Tá tudo errado, não pode isso acontecer.
É muito necessário que você fique ali, sempre dando uma olhadinha, não deixando as mechas ultrapassar do tempo necessário da abertura desse cabelo, tá bom? Por isso que acontece muitos erros nessa hora, que é deixar o cabelo clarear demais. Aí é um erro que não pode cometer. Então, ficar de olho quando montar essas mechas, tá sempre ali dando uma olhadinha para ver se alcançou o fundo de clareamento desejado. E a quarta dica é o que eu já até acabei falando anteriormente agora, que é não deixar passar o fundo de clareamento ideal, daquele tom que é o tom de desejo. E a última dica é saber qual o tonalizante usar, qual a cor de tonalizante usar para tonalizar aquelas mechas. Também tem um vídeo que eu falo, que eu vou deixar aqui no cards também, tem um vídeo que eu falo sobre referência de cabelo, quando a cliente leva a referência. Eu sempre falo que referência não é cópia, tá? E não é mesmo, que nenhum cabelo é igual ao de outra pessoa. Porém, a referência vai te dar uma direção. Se aquela cliente te levou ali umas mechas, loiro dourado, se foi um perolado, se foi uma morena iluminada, você vai ter ideia, vendo aquela referência, se naquele tom tem dourado, se tem marrom, se tem acinzentado, se tem, e qual a cor que tem. Então a referência é para isso, para que você possa, na hora de tonalizar, chegar pelo menos próximo, ficar ali parecido, né? Então essa é a última dica e bem necessário também. Então, se você ainda está errando aí nas mechas, né, nessa questão de entregar aquele desejo da cliente, fica ligado aí nessas dicas que eu estou trazendo aqui, que todas essas dicas aqui vai evitar aí os erros na hora de você fazer as mechas. Então, se você gostou dessas dicas, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, ative o sino das notificações, é muito necessário ativar esse sininho para que você receba os vídeos que eu postar, tá bom? Porque o YouTube não está notificando se você não ativar o sino das notificações, tá bom? E não se esquece de deixar aquele joinha pra gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.